Cumpridos 4 mandados de busca e apreensão, 2 no Distrito Federal, 1 em São Paulo e 1 em Niterói, no Rio de Janeiro. Essa operação apura a suposta tentativa de venda ilegal de presentes recebidos pelo governo Bolsonaro por delegações estrangeiras. As joias sauditas são um dos exemplos. Essa investigação sobre as joias vindas, por exemplo, da Arábia Saudita. Exato, Márcio, desdobramento importante que pode ajudar tanto a esse caso como pode ter eventuais novas complicações para esse grupo. Então a Polícia Federal acionou o FBI, que é a Polícia Federal Americana, como você muito bem colocou, para compartilhar, e já iniciou inclusive o envio dessas informações, para compartilhar os achados nesse caso das joias. A investigação conduzida aqui no Brasil, que está mirando justamente esses assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Há a intenção de que o FBI possa auxiliar a investigação da Polícia Federal. Porque, como sabemos e vimos hoje ao longo do dia, a Polícia Federal identificou que houve o envio, por parte dessa comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro de joias que ele recebeu durante o mandato para os Estados Unidos, houve tentativa de negociação de diversos itens, houve inclusive venda e houve aquela operação de recompra. Então, um assessor de Jair Bolsonaro foi até os Estados Unidos para recomprar um relógio vendido e poder devolvê-lo ao TCU. Então, a Polícia Federal espera que o FBI possa ajudar a localizar essas pessoas que foram contactadas, eventual movimentação financeira que aconteceu em solo americano. Agora, não se descarta que eventualmente haja também reflexos do lado de lá, ilícitos sendo comprovados, que o FBI também possa agir diante desses personagens identificados. Márcio. A nota que você lê da defesa de Jair Bolsonaro parece muito simples, frente a um relatório de 105 páginas, ilustrado com informações obtidas nos Estados Unidos, inclusive, comprovando o que seria, segundo a Polícia Federal, é claro, esse grande esquema, como diz o ministro Alexandre de Moraes, essa organização criminosa de venda de presentes dados em viagens internacionais. A gente já teve a defesa de Jair Bolsonaro, mas é claro, precisamos ouvir também a defesa do general Mauro Cid, do tenente-coronel Mauro Cid, filho do general, dos outros assessores de Jair Bolsonaro. É muita gente citada nesse relatório da Polícia Federal, Renata. Claro, Márcio, esse é só um primeiro posicionamento que a gente obtém, mas de fato, havia essa expectativa porque chamava muita atenção o fato da defesa do ex-presidente até o momento não ter se dedicado a entregar alguma versão. A versão que chega, a nota, o posicionamento de Bolsonaro que chega, ele de fato é muito sucinto, econômico mesmo, na forma de se colocar diante de tantas frentes de investigação que foram abertas pela Polícia Federal, frente à notícia que Caio Junqueira nos trouxe há pouco de que já há um pedido da Polícia Federal para quebra de sigilo bancário e fiscal de Jair Bolsonaro. Diante de tudo isso, o que eles estão entregando aqui é que, olha, o presidente reitera que jamais se apropriou ou desviou quaisquer bens públicos e está à disposição do Poder Judiciário para informar sobre a sua movimentação bancária. Não estão entrando nos detalhes e todas essas evidências que foram levantadas pela Polícia Federal. Não se fala de outra coisa desde ontem. Em uma operação da Polícia Federal, militares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo investigados por suspeitas de vender ilegalmente presentes oficiais recebidos pelo governo. A tentativa da entrada ilegal no Brasil de presentes de alto valor recebidos em viagens oficiais pelo governo passado foi revelada em março deste ano pelo Estadão. Um dos alvos da operação da PF é o general da reserva do Exército Mauro César Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Segundo as investigações, ele era o responsável por negociar as joias e os demais bens nos Estados Unidos, inclusive recebia os valores em sua conta bancária. O relógio foi vendido, junto com o primeiro relógio de luxo que foi recebido lá no Bahrein. Vai juntando aí essas peças. Isso tudo numa loja lá na Pensilvânia por 68 mil dólares. Agora um detalhe também, que esse dinheiro foi depositado, segundo os investigadores, na conta do pai de Mauro Cid, o general
Cid, que vivia em Miami. E aí os outros itens também foram vendidos, mas a uma loja na Flórida. Objetos de alto valor, como esses que vinham sendo negociados, devem ser obrigatoriamente entregues ao acervo da Presidência da República. A PF vê uma organização criminosa em torno de Bolsonaro e afirma que o ex-presidente levou para os Estados Unidos joias recebidas em razão do cargo que ocupava. Desviadas para o acervo privado do ex-presidente, essas peças foram comercializadas no exterior com o pagamento em dinheiro, sem uso do sistema bancário formal. Aí a gente passa já para junho de 2022. Por quê? Porque, segundo a PF, o Mauro Cid aproveitou uma viagem oficial de Bolsonaro para participar da Cúpula das Américas, justamente para levar um outro kit dado de presente ainda a Bolsonaro em 2019 pelo governo da Arábia Saudita, um kit que era composto por um relógio Rolex, um anel, uma caneta, abotoaduras e um rosário. $25 mil, possivelmente pertencentes a Jair Bolsonaro, segundo a Polícia Federal. O rosto do general foi identificado pela PF no reflexo de uma foto usada para negociar, nos Estados Unidos, esculturas recebidas pelo governo como presente oficial. Dia 30 de dezembro de 2022, já depois da eleição, a gente tem aquela viagem de Bolsonaro para os Estados Unidos, no fim do mandato, né? Ele não fica para passar a faixa para Lula, e segundo a PF, nesse avião viajou também um kit de joias, que foi registrado no acervo presidencial só um mês antes, que estava até aquele momento com o então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Segundo a Polícia Federal, Cid e outros assessores aproveitaram essa viagem também, tentaram vender os objetos, inclusive numa página de leilões online, mas não conseguiram. E que o ACEF e o ex-ajudante de ordens Mauro Barbosa Cid empreenderam uma operação de resgate para devolver joias já vendidas ao Tribunal de Contas da União. Em 15 de março, o TCU definiu prazo de 5 dias úteis para que Bolsonaro entregasse ao tribunal um kit com joias suíças da marca Chopard. Esses itens, segundo a investigação, já tinham sido vendidos em 2 lojas diferentes nos Estados Unidos. E isso levou todos os envolvidos, e a gente viu nessas conversas registradas pelos investigadores, a esse esquema que foi uma corrida contra o tempo, uma corrida maluca para tentar recuperar o que foi vendido nos Estados Unidos, né? E a solução encontrada, segundo a PF, apura nessas mensagens, foi essa recompra. Segundo a PF, o ACEF recupera um relógio no dia 14, ainda nos Estados Unidos. O que a gente tem paralelamente a isso? Mauro Cid, também nos Estados Unidos, dia 27 de março, recuperando o restante das joias de um desses conjuntos. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Na conversa é dito que um dos itens já tinha sumido com a dona Michele. Mauro Cid chegou a citar a ex-primeira-dama, se referindo a ela em relação às joias que possivelmente já não estavam mais em suas mãos. Por causa dessas informações, a Polícia Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal a quebra de sigilo fiscal e bancário e a autorização para tomar o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o esquema internacional de venda de joias. Esse gesto é considerado mais um passo na prisão do ex-presidente. Em entrevista ao UOL, o jurista Miguel Reale Júnior afirmou que há elementos suficientes para a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Este fato da recompra do relógio, que é obstrução de prova, sem dúvida nenhuma, justificaria uma prisão preventiva. A PF também quer ouvir a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e acionou o FBI, Polícia Americana, para avançar nas investigações nos Estados Unidos. Afinal, como fica o futuro de Bolsonaro após a revelação desse escândalo? A prisão do ex-presidente está mais próxima? Sobre o assunto, vamos conversar com o coordenador de política do Estadão em São Paulo, Ricardo Correia. Olá, Ricardo, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem, Emanuel? É um prazer mais uma vez falar com você e com todos os que nos acompanham.
Estamos aqui nessa sexta-feira à noite gravando o nosso papo para um podcast extra, justamente dada a gravidade das revelações nessa sexta-feira após a operação da Polícia Federal. Então, inicialmente, Ricardo, eu queria te ouvir sobre o que essa operação revela, como o ex-presidente operava ali dentro a ideia de se confundir o público e o privado dentro do Palácio do Planalto. Essa é uma operação, quando eu falo que nos escandaliza, porque ela chega num nível de moralidade muito baixo em relação a como essa confusão, ou em tese. Claro que a gente está dentro aqui de um campo de suspeitas, né, mas os indícios são muito fortes, muito reveladores e muito entristecedores pelo que o país passou nos últimos anos, não é isso, Ricardo? Exatamente. E essa operação de hoje, com os detalhes que tudo foi colocado, né, fica muito visível, né, como é que funcionava toda essa engrenagem, né, com os amigos, né, a presença ali do pai do Mauro Cid, que é o Mauro Lorena Cid, né, que era amigo do Bolsonaro lá na década de 70 e que foi de alguma forma colocado ali, né, ele era um militar muito respeitado, sempre foi um militar muito respeitado, mas foi colocado ali num papel, o Mauro Cid também, num papel de fazer-lhe os favores, assim como o Frederic Vassef, né, que a gente já tinha ouvido falar em outras ocasiões, daquele episódio lá do Queiroz, por exemplo, que foi escondido na casa dele. Dá para ver que há uma relação estranha, né, que mistura bastante público e privado. E acho que fica muito exemplificado no episódio das esculturas, que foram retiradas do Brasil num avião da FAB, né, um avião que levou o presidente, ou ex-presidente, na época ainda presidente, quando saiu do Brasil, para os Estados Unidos, no final de dezembro, e levou aí essas esculturas que depois eles tentaram vender, né, só não conseguiram vender porque não valia aquilo que eles achavam que valia. Ou o outro episódio, foi um episódio da venda, que eles de fato venderam aí um Rolex, né, o Mauro Cid vendeu um Rolex nos Estados Unidos durante uma viagem oficial, ou seja, era utilizado toda ali aquela estrutura pública, tanto para, né, o próprio fato de ter recebido essas joias a partir da função de presidente, quanto também usando a estrutura pública com os e-mails oficiais, né, porque isso tudo foi revelado também através de e-mails oficiais que eles não deletaram. Tudo isso mostra um pouco dessa mistura do público e do privado, que ficou muito claro, né, porque é óbvio que os presentes foram recebidos pelo presidente da República e é óbvio que eles não eram personalistas. Presidente da República, e é óbvio que eles não eram personalistas. Eles deveriam ser parte do acervo brasileiro, né, do país. Essas esculturas, sobretudo, os relógios, né, e eles foram usados, claro, para enriquecimento dessas pessoas, pelo menos de acordo com as provas colhidas até agora pela Polícia Federal. Enquanto a gente grava aqui, há pouco, a Eliane Cantanhede, colunista aqui do Estadão, publica que a Polícia Federal pede agora a quebra de sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aos poucos, esse cerco que já se fecha sobre os aliados de Bolsonaro, Ricardo, também vão se fechar. A própria Michelle agora, a PF, quer ouvir o próprio Bolsonaro, a própria Michelle Bolsonaro. Aos poucos, a situação jurídica do presidente também vai ficando muito complicada. Não sabemos ao certo se uma prisão está próxima, né? Isso é até um debate até de natureza jurídica, mas fica difícil imaginar como é que ele vai se defender em relação a todo esse conjunto probatório que o país teve contato nessa sexta-feira, Ricardo. Exatamente, porque você tem aí uma série de aliados, não só esses de hoje, mas você já tinha Anderson Torres, você já tinha Carla Zambelli, você já tinha Silvinei Vasquez, né? Uma série de acusações sobre alguns personagens, o próprio Mauro Cid já estava em outras apurações, e agora, hoje, você tem um caminhão de provas, inclusive com citações mais diretas ao presidente. Porque, veja, até no momento em que houve aquela história da vacina, do cartão de vacina, que Mauro Cid foi pego, inclusive preso por causa disso, não havia uma citação direta ao presidente. Até então, ele poderia dizer que o Mauro Cid estava fazendo tudo por conta dele, né? Mas nesse caso, pela quantidade de pessoas no entorno e pelas citações ao presidente, fica muito mais difícil. E essa quebra de sigilo bancário e fiscal, que a PF pediu, né, a Justiça tem que analisar, se dá porque, em determinado momento lá, há uma suspeita de que parte desses recursos foram efetivamente colocados na conta do presidente, né? Em determinada conversa,
eles falam de 25 mil dólares, inclusive que queriam ver como é que levava para o Bolsonaro, e enfatizando que deveria ser em cash, né, em dinheiro, em espécie mesmo, e não colocado na conta, o que também é uma suspeita de que poderia estar algo havendo de errado, né? Porque se você tem medo de colocar na conta para não ficar registrado, você quer trabalhar com espécie, isso geralmente é utilizado para escamotear aí a origem do dinheiro. Então, é evidente que fica muito complicada a situação de Bolsonaro. Claro, daí a uma prisão vai uma distância grande, até porque tem um cálculo político também, né? Você prender um ex-presidente da República sem uma condenação final pode gerar uma série de questionamentos, como há questionamentos sobre o inquérito também, porque esse inquérito está tudo sendo colocado dentro de um inquérito no Supremo Tribunal Federal que tem lá seus problemas também. Então, talvez essa análise política possa adiar alguma questão sobre prisão, mas o cerco vai